Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do seu canal Hit Notícias. E olha só, o nosso convidado de hoje é o Rafael Spaca. Sabe quem é ele? Ele escreveu um livro sobre os Trapalhões. Isso mesmo. Quem não gosta dos Trapalhões? Aquele grupo que fez sucesso e história na TV brasileira. Você que gosta, então, olha aí o da poltrona. Acompanha tudo que o programa está começando agora. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia e você vê agora imagens do estúdio da Hit TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. E aqui ao meu lado o Rafael, que vai falar de um tema muito importante, vai matar a saudade de muita gente. Olha só, isso porque ele é autor desse livro aqui, olha o título do livro, A Noite Americana dos Trapalhões. Isso mesmo, esse grupo que fez tanto sucesso, muita gente deve lembrar com saudade das noites de domingo. Então quero agradecer aqui, Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite, estar presente aqui nos nossos estúdios e parabéns por essa ideia. Muita gente deve ter gostado e te cumprimentado, né, Rafael? Ah, sem dúvida, né? Os Trapalhões fazem parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. Quem que não... Nos anos 60, 70, 80 e também 90, né? Então, são 4 gerações de brasileiros. Então, fazendo um cálculo aqui, mais de 70% da população brasileira assistiu os Trapalhões, né? Legal. A gente até comentava aqui, né? Eu vou fazer até uma observação. A gente podia até comparar. Eles fizeram tanto sucesso daquela década de 80, o comecinho de 90, até onde não existia internet, não existia rede social e até a televisão, nem todo mundo tinha. Mas proporcionalmente, eu fiz uma comparação e você até concordou, o sucesso que eles fizeram naquela época podia ser comparável no Brasil a que os Beatles fizeram no mundo todo. Era mais ou menos isso. Eu não tenho dúvida disso, porque... E até eram 4, né? Beatles eram 4. Verdade. Trapalhões 4. Eu chamo de quarteto fantástico, porque eles eram multimídias, né? Você, naquele período, você ligava a televisão, você assistia os Trapalhões. Você ia no cinema, você assistia Trapalhões. Ia na loja de disco, tinha disco dos Trapalhões. Ia na banca de jornal, tinha o gibi dos Trapalhões. Ia no supermercado, tinha iogurte dos Trapalhões, tinha, enfim, na loja tinha sapato, mochila. Onde você andava, você via Trapalhões. Eles eram multimídias, eram onde, sei lá, não teve, eu falo sempre isso, né? Gordo e Magro, Três Patetas, não tiveram o que os Trapalhões tiveram. Que comparação interessante. Por tanto tempo, e tanto é que eles estão no Guinness Book, e em tantas plataformas, né? Eles estavam até no rádio, faziam shows em circos aos finais de semana. Então eles iam para Manaus, iam para Recife, São Paulo, viajavam, não paravam, não, era uma máquina de trabalho e por isso que ficaram tanto tempo nesse imaginário do brasileiro, o que não é fácil, né? Agora, Rafael, primeiro, então, para começar, eu queria que você se apresentasse. Todo mundo conhece os Trapalhões, mas ainda não conhece o Rafael e tenho certeza que vão conhecer. Falasse um pouquinho do seu currículo, enfim, como surgiu também essa ideia de fazer o livro. Eu sou formado em Rádio e TV pela Universidade Metodista de São Paulo. E aí, essa área, né, de comunicação é uma área que a vida vai te levando para esses caminhos. Nunca pensei em ser um pesquisador. Comecei na produção de televisão, rádio, depois trabalhei em produtoras, enfim. Daí fiquei muito tempo no Sesc, trabalhando na programação cultural, em shows, exposições, essas coisas todas. E aí a vida me levou para essa pesquisa, né? Eu estou fazendo hoje mestrado em comunicação, o tema Trapalhões, Saltimbancos Trapalhões, o filme. E aí, um tempo atrás, eu comecei a ter a ideia de virar professor universitário. Com isso, eu comecei a fazer pesquisa. Falei, poxa, deixa eu pesquisar, porque professor pesquisa, né? E o primeiro que eu comecei a fazer foram justamente os Trapalhões. Então, em 2016, eu lancei um livro chamado O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu.
esse livro seria a minha tese de mestrado. Naquele período eu não tinha conseguido fazer o mestrado. E aí um editor me convidou para transformar minha pesquisa num livro. E esse livro fez um sucesso enorme. E eu vi que ali tinha um público ávido para saber mais dos Trapalhões. E aí, em 2017, eu lancei um livro sobre as histórias em quadrinhos dos Trapalhões. Em 2018, eu começo a produzir o documentário. Esse livro, ele começou com o meu primeiro livro do cinema. Foi quando eu encontrei o Vitor Lustosa, que é um cara que tem uma história fantástica dentro dos Trapalhões. Todos os grandes clássicos, os melhores filmes, tudo aquilo que você falou assim, os melhores filmes que, na sua opinião, você assistiu, você pode ter certeza que o Vitor trabalhou nele. Seja como produtor, como roteirista, até mesmo como diretor ou assistente de direção. E o Vitor, nessa minha pesquisa toda, foi o cara que eu mais curti, porque ele tem uma memória, que ele lembra de coisas... Eu, por exemplo, não lembro o que eu comi ontem, mas ele lembra o que aconteceu há 30, 40 anos, mas assim, em minúcias, em detalhe. E aí eu falei, Vitor, essa nossa entrevista aqui, esse nosso papo, dá um livro à parte. E realmente deu. A Noite Americana dos Trapalhões é um livro-entrevista contando toda a trajetória do Vitor Lustosa com os Trapalhões. Então, ele está lá no início da trajetória do grupo e vai até o fim da época de ouro deles, contando histórias de bastidores, como que é feito um roteiro, como que era feita uma produção de um filme que mudou muito daquela época para hoje. Então, é um livro para quem é fã dos Trapalhões, mas também para quem estuda rádio, TV, comunicação, cinema, para saber um pouco como que era a mecânica fílmica dos Trapalhões. Interessante. Só para pontuar, pelo que eu li aqui, pelas pesquisas que eu fiz, né, o Vitor Lustosa, né, ele era roteirista dos principais filmes dos Trapalhões, certo? Ele foi roteirista. E naquela época também tinha uma coisa que era assim, né, a pessoa fazia praticamente tudo, ou misturava um pouco. Então ele foi roteirista, ele foi produtor, foi assistente de direção, foi até diretor. Ele transitou em várias áreas, assim. E é um cara que tem uma história fantástica dentro do cinema, não só com os Trapalhões, mas como meu objeto de estudo é o grupo, então esse livro aí é uma homenagem ao grupo, uma homenagem à história do Vitor. É um cara que está me ajudando muito, inclusive agora no mestrado, porque ele trabalhou no Saltimbancos Trapalhões. Então, se você falar assim, qual foi o seu filme predileto? Você cita aí Saltimbancos Trapalhões, ele estava. Serra Pelada, ele estava. Foram quase 20 filmes com o grupo. Então, é um cara que tinha que extrair muita informação e compartilhar com o público, porque realmente eu chamo ele de um HD ambulante. Olha só, para a gente ter uma noção da história, da importância dos Trapalhões para o cinema brasileiro, eles levaram quase ou mais de 120 milhões de pessoas para o cinema. Mais de 120 milhões de pessoas assistiram os filmes dos Trapalhões. E dos 10 filmes mais assistidos da história do cinema brasileiro, 7 são dos Trapalhões. É isso mesmo? Está certo esse número? É isso mesmo. Lembrei agora outro clássico, Os Trapalhões nas Minas do Rei Salomão, Planalto dos Macacos, quantas coisas os caras fizeram de bonito. Realmente eles figuraram entre os 7 das 10 maiores bilheterias do Brasil. Esse número que você passou é um número oficial, mas extraoficialmente eles calculam que seja o dobro, porque naquela época não tinha um controle muito grande na bilheteria. Então uma cópia do filme dos Trapalhões que ia para o interior, às vezes não ia um fiscal ou um produtor do filme acompanhar se aquele cinema estava dando a contagem certa. Então, normalmente, o que acontecia, por exemplo, ia uma cópia para Franca. O dono do cinema falava, aqui só consegui fazer uma sessão, mas como não tinha um fiscal, eram 3 sessões, 4 sessões. Então, esses 120 milhões por baixo. Por baixo. Né? Muito baixo. Fora o que foi visto na televisão, depois em DVD... Enfim, até hoje, né, passa filme dos Trapalhões na televisão, está no YouTube. Então, se você for ver, é uma coisa estrondosa.
E o Vitor, você ficou com uma relação muito próxima dele, acabou ficando amigo dele. É, um amigo, porque quando eu comecei essa pesquisa, entrevistei do Cinema dos Trapalhões, foram 132 entrevistas, entre elas Renato Aragão e o próprio Dedé Santana. Mas o Vitor foi uma espécie de guru, porque, e você sabe disso, que você trabalha em comunicação, quando você conhece uma pessoa, você trabalha com uma pessoa, então eu te entrevisto, foi o caso dele. Eu falei, Vitor, você conhece mais alguém que trabalhou com os Trapalhões? Ah, tem esse que eu mantenho contato. Então ele me ajudou a levar para outras pessoas, né? Que legal. E assim foi criando uma rede muito grande de entrevistados. Então ele fala, ele lembra de locação de filmagem, quando que eles viajaram para... A relação dele era muito próxima e direta, cara. Direta, porque ele tava no epicentro da história. Então... Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Análise Direta. Aqui ao meu lado o Rafael Spaca, que, como eu disse desde o começo do programa, é autor desse livro aqui. Vou mudar de câmera e mostrar. A Noite Americana dos Trapalhões, imperdível para quem gosta, e todo mundo gosta desse grupo que durante tantos anos fez muito sucesso na TV brasileira e faz parte da nossa história. Agora volto a falar com você, Rafael. No intervalo eu tinha citado aqui esse título, né? O título do livro, realmente a gente não entende de cara. A Noite Americana de Bastidores dos Trapalhões. Conta pra gente qual que é a origem, como surgiu o nome desse livro. A Noite Americana é um efeito que o cinema tem, né? É transformar o dia na noite. Então é uma miragem, é uma fantasia. E o Vitor, a ideia dele era justamente essa, né? Brincar com esse efeito, com essa trucagem do cinema. Tem uma ligação também com o filme do Truffaut. Porque o que ele faz? Ele conta isso também, fala muitas vezes, que os protagonistas, eles fantasiam um pouco a história. Então, eles dão um certo verniz. Se você vai entrevistar o Renato Aragão, o Dedé Santana, eles aumentam o tom da história assim para deixar mais bonita, mais épica. E o Vitor, ele fala que ele conta a vida como ela é, como ela foi. Então, a ideia é justamente isso, fazer um contraponto das versões, segundo ele, da realidade dos fatos, o que aconteceu de fato com os Trapalhões, em contraponto do que Dedé e principalmente o Renato Aragão contam sobre o grupo. Então, eles fantasiam muito e o Vitor fala um pouco mais como foi a história legítima e real dos Trapalhões. Legal. Bom, agora a gente já falou bastante de como surgiu o livro, mas eu vou chegar na parte que é aquela que o público mais gosta, né, Rafael? Quer saber os bastidores mesmo, as histórias por trás das câmeras, por trás do palco, enfim, como era a vida dos homens que formavam aquele grupo, esse grupo que fez tanto sucesso. Primeiro, Rafael, sempre se comentou muito das brigas, que havia muita divergência. Isso é real? Aliás, toda atividade humana tem divergência, mas com os Trapalhões especificamente, como era? Olha, era um grupo muito unido. Eram amigos? Parceiros. E como você disse, né, é uma relação tão longa que é normal ter brigas e tudo mais. Então, teve sim, realmente muita briga. Em 83, eles se separam justamente por conta de divergências. Foi em 83? O que acontece? Em agosto de 83, a revista Veja, ela coloca na capa só o Renato Aragão. E coloca assim, o grande palhaço do Brasil. Na matéria, cita de passagem Dedé Santana, Mussum e Zacarias. E a revista vai colocando, por exemplo, as conquistas que o Renato teve graças ao trabalho dele. Por exemplo, ele comprou a Granja Comari. A Granja Comari, para quem gosta de futebol, é onde a seleção brasileira treina. Hoje, atualmente... O Renato Aragão vendeu para a CBF. Conta da produtora dele, enfim. E aí o pessoal vê que fala assim, peraí, ele está milionário e nós estamos ricos. Tem uma discrepância ali, tem uma diferença. Esse foi o principal fator da separação, foi o fator financeiro. Havia, sim, uma desigualdade salarial
também participação nos filmes, enfim. O Renato ganhava muito mais que os outros três. E também um pouco da divergência artística. Ele é o cara que aparecia mais, era a grande estrela, e os outros três eram como se fosse, e realmente eram, mas para quem assistia ou para quem era criança, eu, pelo menos, quando eu olhava ali os Trapalhões, eu enxergava os quatro de maneira igual. Mas não, dentro daquele sistema, o Renato ele era a principal estrela e os três eram os coadjuvantes. Então, eles lutaram por melhores direitos, por igualdade. Ficaram separados, então, de agosto de 83 até março de 84, quando o Beto Carreiro consegue juntar os quatro e propor um acordo ali para dar uma melhorada na situação salarial e artística dos outros três. Muitos dizem, inclusive, que depois dessa volta nunca mais foram os mesmos de antes. Mas isso não transparecia ali no programa e nos filmes, até porque não é para transparecer para o público, né? Mas nas internas tinha uma certa mágoa, um certo melindre em relação ao que o Renato impunha, né? Então ele tinha um trailer só para ele, tinha um camarim só para ele, os outros três dividiam um camarim. Então, em alguns momentos dessa trajetória, ele deixou muito explícito essa diferença entre ele e os outros três. Isso, é claro, afeta um pouco essa relação humana, né? Porque, como a gente falou aqui, né? Era um grupo. Então, se você é um grupo, você tem que estar junto com os quatro. Você não tem que ter o melhor camarim ou um camarim à parte, não se misturar. Mas, enfim, foram coisas que aconteceram e acho que até hoje tem pessoas que têm um pouco de chateação com o Renato por conta disso, assim, porque a gente começa a falar dessas coisas todas. E isso é uma coisa importante porque, por exemplo, os Trapalhões são meu objeto de estudo. Amo os Trapalhões, senão eu não faria deles o meu objeto de estudo. Acho que a gente só trabalha ou pesquisa naquilo que a gente gosta. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso brigar com a verdade e com os fatos. Correto. Então, como as pessoas falam, mas você gosta dos Trapalhões, mas você fala coisas que mancham a imagem dos Trapalhões. Vem cá, mas eu sou um jornalista, eu sou um pesquisador, eu vou esconder isso? Está retratando Exato. A história como ela foi. Então, o Renato, por exemplo, fica chateado comigo, o Dedé, às vezes, fica chateado comigo, mas eu estou contando uma história que, de fato, aconteceu, né? Então, você não pode brigar com o fato nem com a verdade. Se você perguntar, tinha isso? Ele vai falar, tinha. Então, eu não estou mentindo. O curioso é que, separados, nenhum dos dois lados fez sucesso, né? Não fez, justamente por isso. Eles eram um grupo, não funcionavam separados. O Renato sozinho não tem a menor graça. Dedé, Mussum e Zacarias, os três... podiam ter a sua graça, mas assim, faltaria o Renato Aragão. Então, a graça daquilo é o quê? Os quatro juntos. A mesma coisa que quando você citou os Beatles. Quando saiu John Lennon, acabou os Beatles. Porque o que você gostava ali é de ver aquela fotografia dos quatro juntos. Ouvir a música dos quatro juntos. Então, as dores e delícias de ter um grupo é justamente essa. Se separa, ou se o cara quer embora ou se morre, acaba, não tem como, né? Porque está impregnado no imaginário das pessoas aquela unidade harmônica de um grupo que fez sucesso e que está no imaginário das pessoas. Agora, eu queria que você lembrasse algumas histórias curiosas que te contaram aí, que você relata no livro desse período aí de auge dos Trapalhões. Eles fizeram tanto sucesso, como a gente disse, que quando eles iam em circos, que eram os locais de apresentação na época, muitas vezes eles tinham que sair em carros de polícia, escoltados pela polícia. Tamanho era o assédio do público, tamanha era a idolatria, né? Conta um pouquinho desses bastidores aí que você relata no livro. Uma história curiosa do livro, por exemplo, é o seguinte, você vê essa questão, né, como a vaidade do artista é tamanha. O Mussum já estava no grupo,
os Trapalhões. Então começou assim, os Adoráveis Trapalhões, que era o Vanderlei Cardoso, o Ted Boy Marino, Ivon Cury e Renato Aragão. Aí esse grupo, por uma série de circunstâncias, se dissolveu. Ele reconstrói o grupo, começa Renato Aragão e Dedé Santana. Chega o Mussum. O Mussum, o primeiro filme que ele faz com os Trapalhões, chama Os Trapalhões no Planalto dos Macacos, que é um filme de 77. Durante as filmagens e tal, o Renato Aragão fica enciumado com o Mussum, porque o Mussum começa a fazer muito sucesso, porque as pessoas assistiam e começavam a rir mais do Mussum do que dele. Então, a gente conta, inclusive, aí no livro, como o Renato, no começo, ficou com ciúmes do Mussum, porque o Mussum, você lembra disso, ele não precisava fazer força para ser engraçado. Ele, sentado, quieto, já era engraçado. Uma figura, né? Ele era muito orgânico, era muito natural dele ser engraçado. Tem gente que, para fazer graça, precisa fazer um esforço monumental para fazer graça. Ele não. E aí, ali, durante as filmagens, o Renato Aragão ficou com ciúmes do Mussum por conta desse sucesso que ele fazia nas cenas e com o público que ali assistia às externas do grupo. Então, por exemplo, é uma história que a gente conta aí de bastidores. Você vê que é uma coisa que fala, caramba, como que pode, né? Porque um podia ajudar o outro, né? O seu sucesso é o meu sucesso porque a gente está junto. Mas o artista tem um pouco disso, né? E conta, por exemplo, da questão do Maurício de Souza, que nessa época da separação pediu a ajuda do Maurício de Souza para fazer um filme. Então, aquela animação que tem nos Trapalhões no Rabo do Cometa, por exemplo, foi porque, como os quatro não podiam ficar juntos, ele tinha que fazer um desenho para colocar os quatro juntos. O Maurício de Souza conta essa história que não bate um pouco em relação a datas, mas o pedido foi justamente essa porque tinha uma certa celeuma em relação à convivência dos quatro. Então são histórias saborosíssimas que as pessoas vão, quando pegar esse livro aí, vão ler. Tem muitas outras coisas que agora não consigo lembrar de cabeça, mas tem bastante coisa curiosa em relação a bastidores, à produção, aos filmes, essa mecânica toda. Quem é fã vai... Goyle, cara, quando você lê isso, ou fiquei entrevistando o Vitor, eu falei, cara, eu pensei que sabia, mas não sabia de nada, porque os protagonistas da história que sabem realmente o que é isso. Então, do Vitor, tem uma generosidade muito grande em compartilhar com todos os fãs essas histórias todas saborosíssimas. Tinha umas histórias curiosas também da peruca do Zacarias, que acabava o show, ele tirava a peruca, às vezes as pessoas não reconheciam, enfim, tem umas histórias dessas também, eu ouvi. Exatamente. Você vê como que mistura a pessoa física da jurídica, né? O Zacarias era outro, quando ele tirava a peruca, igual o Super-Homem, quando coloca o óculos, virava o repórter, né? E quando tira, vira o Superman. Às vezes só o detalhe as pessoas não reconheciam. O Zacarias a mesma coisa. Quando ele tirava a peruca, ele se transformava no Mauro. Um cara sério, intelectual, introspectivo. E quando ele colocava a peruca, ele virava aquele, como muita gente chama, de desenho animado, né? Porque o Zacarias, de certa forma, era um desenho animado. Aquela figura terna, ingênua, que tinha uma ligação muito grande com as crianças. Você sabe que eu acho, assim, agora, é lógico, não tem uma pesquisa em relação a isso, mas eu acredito que o Zacarias era o predileto das criançadas naquela época. É mesmo? Por essa ligação, né? Porque o Zacarias, se você for ver, ele tinha o jeito terno, ingênuo, sapeca das crianças, né? Então tinha uma identificação muito grande do Zacarias. E muita gente que me escreve fala, o Zacarias era meu predileto. Depois vinha o Mussum, assim. Então os dois que mais falam assim, e lembram com carinho, era do Zacarias e do Mussum. E olha só, entre tantas histórias e curiosidades dos Trapalhões, tem uma história que diz que o Renato Aragão detestava ser chamado de Didi.
fora das câmeras, quando ele estava aí na vida normal dele. E no terceiro e último bloco, o Rafael vai falar para a gente se isso era mesmo verdade, vai encontrar outras histórias, principalmente sobre o Renato Aragão, que acabou sendo o centro da polêmica nos Trapalhões. Então, não saia daí, espere pelo terceiro e último bloco. E nós estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. Aqui ao meu lado, o Rafael, que é autor desse livro aqui. Mostrar aqui de novo esse livro, A Noite Americana dos Trapalhões. Um filme que conta a história desse grupo, principalmente para gente que é mais velho, que cresceu, né, assistindo os Trapalhões todos os domingos. Marca muito a nossa vida, é uma viagem ao passado. E hoje a gente tem a oportunidade aqui de conhecer e lembrar algumas dessas histórias. E como eu disse no final do bloco anterior, havia essa história também em torno do Renato, sobre a personalidade dele, que Renato Aragão era muito diferente do Didi. Inclusive, ele não gostava de ser chamado de Didi na vida pessoal, quando ele ia, por exemplo, ao mercado. Isso é verdade? O Renato tem uma personalidade difícil. Muita gente que eu entrevistei fala dessa questão, né? Como ele é, e ele fala isso também, né? Completamente diferente do Didi. Então, tem uma separação entre ele e o personagem. E aí, enfim, quando eu comecei a produzir o documentário Atrapalhada Sem Fim, eu quis saber dessas pessoas que trabalharam com ele se, de fato, isso procedia. E não adiantava eu perguntar, por exemplo, para o Tony Ramos. O Tony Ramos falando de Didi, o Renato ia aceitar. Eu queria saber de quem trabalhava nos bastidores. E aí eu perguntei para a Sirene, que foi a camareira do grupo. Falei, vem cá, como que era o tratamento? Você podia chamar ele de Didi, de Renato? Ele falou, não, tinha que ser Renato Aragão. Então, de fato, ele queria deixar bem marcado que o Didi é o que aparece na televisão e fora da televisão ele é o Renato Aragão. E por causa disso chegaram a ter alguns episódios em público. Por exemplo, eu ouvi uma história de uma vez num mercado, que um funcionário do mercado encontrou ele e por gostar tanto dos Trapalhões, se referiu ele a Didi, ele teria tratado mal. Você já ouviu essa história também? Tem um monte de história, tem um monte de boato. Tem muita gente que me escreve no Instagram, fala, tive uma experiência ruim com ele e tal. Como que eu posso dizer? Tem uma frase que é assim, se você gosta de um artista, não o conheça pessoalmente, né? Então, às vezes, acaba acontecendo isso. Assim, eu já tive experiências também ruins com pessoas que eu admirava e, sei lá, ia no dia lá pegar um autógrafo e a pessoa me tratou mal, assim. Vou contar um exemplo. Eu, uma vez, sou São Paulino, uma vez eu fui moleque pegar o autógrafo do Rogério Ceni. Ele estava no carro, saindo de um treino do São Paulo e jogou o carro em cima da gente. Eu falei, meu, que cara idiota, tratar os fãs assim, né? Então, quando você vê na televisão, às vezes você idealiza o artista e ali na vida real, pessoalmente, ele pode não estar num dia muito bom e tratar você de maneira ruim. Não significa que ele seja assim a vida toda, ou o tempo todo, mas eu tenho esses fragmentos de momentos ruins e as pessoas reportam isso e acaba virando notícia, né? Mas, no geral, para a gente acabar com esse mito ou não, o Renato Aragão tinha uma personalidade difícil? Tinha. A gente investigou isso. Ele fez muitas coisas que não foram legais para o Dedé, Mussum e Zacarias. Um fato também no documentário que a gente vai contar, o Zacarias já tinha falecido e aí o programa estava naquele negócio, até por conta disso. Assim, eu enxergo que com a morte do Zacarias acabou Trapalhões, mas eles prosseguiram. Tentaram, né? Fizeram lá o Trapotel, a Agência Trapatudo, e o programa começou a decair no Ibope. O Renato jogou a culpa para o Dedé e para o Mussum.
que ele fez? Ele pediu a cabeça do Dedé e do Mussum e queria focar neles a culpa pelo programa ir mal. A Globo, claro, não aceitou. E aí, depois de um ano, o Mussum faleceu. Mas a gente vai contar essa história no documentário, e quem conta isso foi o diretor, que teve que assumir essa culpa. Tanto é que no programa, um bloco do programa não aparecia nem Dedé nem Mussum. As pessoas estranharam aquilo. E aí falaram, o que está acontecendo que o Mussum e o Dedé não aparecem? O Renato falou, foi culpa do diretor que escolheu assim. E o diretor falou, não, eu assumi a culpa porque ele... Determinou. Mas agora a gente está contando a verdade. E ele conta isso. Falou assim, o Renato pediu a demissão do Dedé e do Mussum. Então, é um choque. E aí você vê que depois, tudo bem, foi para Portugal, fizeram lá os Trapalhões em Portugal, Dedé e Didi, mas quando volta, não volta com o Dedé. E aí causa de novo uma outra briga entre Dedé e Renato Aragão. Então, sempre teve muito esse altos e baixos no relacionamento. E como foi o seu contato pessoal com ele? Com o Renato Aragão? Foi nos dias mais incríveis da minha vida, assim. Ele me recebeu muito bem. Que bom. Para fazer esse livro do Cinema dos Trapalhões. Foi uma entrevista que ele me deu, uma entrevista longuíssima. Foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida, porque eu estava diante do meu ídolo. E falei para ele, ele me elogiou minha pesquisa, elogiou meu trabalho. E falei, eu tenho muita coisa ainda para falar dos Trapalhões é o meu objeto de pesquisa. Ele falou, não, pode vir, eu sou todo ouvidos. E aí, depois que eu lancei o livro, que já contava algumas coisas não tão boas dele, ele cortou relação. Tanto é que nunca mais me deu entrevista, nunca mais falou bem de mim. Ao contrário, toda vez que tem alguma coisa que ele tem a chance de falar, ele normalmente é meio irônico comigo. Enfim, as pessoas misturam muito, né? Não é porque você está contando uma história não tão boa a respeito dele que eu não gosto dele, que eu não admiro ele. Então, infelizmente, ele misturou essas coisas todas e aí, enfim, criou, onde ele conseguiu, algum embaraço para a minha pesquisa não andar. Mas isso... Ele tentou bloquear? O documentário, sim. Me prejudicou, influenciando algumas pessoas a não me receberem, como a Xuxa. Para pontuar, esse tentar, ele tentou judicialmente, ele tomou medidas, entrou com ações? Ameaçou, o advogado dele entrou em contato comigo para me dar uma enquadrada. Eu, ao contrário, no lugar de recuar, eu avancei. E aí ele viu que eu não sou, posso falar um palavrão? Idiota, besta. Tudo bem. E aí parou. A esposa do Renato também já tentou me ameaçar, também não recuei. E não vejo como dar um processo, porque vai me processar em relação ao quê? Ele pode até me processar, mas não vai ganhar. Entende? Porque eu não estou contando nenhuma mentira, eu sou um mediador, eu sou um jornalista, eu tenho as minhas fontes, e ele sabe. Então, assim, isso é importante, tudo que eu lanço, ele sabe, ele lê. Então, esse livro aí, ele se não já leu todo, ele está lendo. Você acha que ele não pegou esse livro para ler? Claro que pegou. As entrevistas todas, esse papo aqui que a gente está tendo, ele vai assistir. Ele, os advogados, aliás, um abraço para ele. Então, ele sabe tudo, sabe todos os meus passos, me acompanha. E sabe do que as coisas que eu estou contando aqui para você, de fato, aconteceram. Que ironia, né? Ele acabou sendo seu fã, depois de tanto tempo você ser fã dele. Seu fã, entre aspas, né? Mas ele é uma espécie, que eu falo, né? Ele faz meu marketing às avessas, assim.
Porque quando ele começou com esse papo de, você não pode fazer o documentário, essas coisas todas, ele sabia que ele não podia me proibir, porque ele é uma pessoa pública. Uma coisa é eu contar de uma pessoa que não quer se expor, tem um trabalho ali que é... Agora, o cara quando está na televisão... É a natureza do trabalho dele? Então ele está sob o escrutínio do público. Você pode receber elogio, você pode receber crítica, você pode ser alvo de reportagem, enfim, de uma série de coisas. E aí, enfim, eu falei, vou falar sobre os Trapalhões. E quando eu comecei a fazer a pesquisa, então eu entrevistei diversas personalidades, entrevistei o Pelé, entrevistei cantores, entrevistei tanta gente bacana, faltou ele. Justamente por quê? Por conta dessa imaturidade de não enxergar que ele pode ser uma pessoa que tem, como todo mundo, os seus erros e seus acertos. E você estava falando, eu te interrompi, ele também influenciou outras pessoas a não te receberem? Poucas, né? Porque ele não tem tanta influência assim. Mas, por exemplo, a Xuxa, ela ia me dar uma entrevista. Quando ela comunicou que ia falar comigo, para ele falou, não fala com ele não. Então, foi um caso. O Roberto Guilherme, que recentemente faleceu, que é o Sargento Pincel, também ia me dar entrevista. Ele conseguiu barrar. Foram poucas pessoas. Eu entrevistei quase 70. Eu entrevistei o Pelé. Ele não conseguiu influenciar o Pelé, até porque não conseguiria. Mas todos os outros eu consegui falar. O Dedé era um cara que, no começo, fez uma carta de apoio a mim e ao documentário. Falou, o Rafael é o cara que melhor pode falar sobre os Trapalhões a respeito do filme. E aí, no percurso todo, o Renato falou, se você falar com ele, acabou nossa amizade. Então, eu entendo o Dedé. Foi nesse termo? Para pior, assim, né? Ameaçou de cortar, porque o Renato paga o plano de saúde do Dedé Santana. Falou, se você falar com ele, acabou. Então, eu entendo. O Dedé, o que ele ia ganhar falando comigo? Nada. O que ele ia perder falando comigo? Bastante coisa. Então, foi uma briga, nesse caso, meio desleal, né? Mas está tudo bem. Tá aí, então, alguns detalhes dos bastidores que estão aqui nesse livro que a gente acabou de falar. Nosso programa vai chegando à final, aliás, um dos programas mais históricos aqui, que eu mais gostei de fazer. Agradeço pela sua participação e queria que você deixasse aí os seus contatos, falasse um pouco até do documentário nesse finalzinho e para quem quiser adquirir esse livro e também está ansioso para ver esse documentário. Legal, eu agradeço muito o convite, estou feliz de estar aqui, até porque a gente está vivendo um momento muito importante. Nesse semestre, finalmente, a gente vai lançar o documentário. O primeiro corte já está pronto. Quem assistiu o primeiro corte deu um retorno super positivo. Estamos em negociações avançadas. Então, você vê, começou em 2018, você vê que não é fácil fazer um filme. E para quem quiser acompanhar notícias do documentário, dos livros, vou lançar também esse ano a biografia dos Trapalhões, um livro de 800 páginas. É só me acompanhar no @Rafael Spaca. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. E eu tenho certeza que você que assistiu gostou muito, assim como eu gostei. E se você quiser assistir de novo, acessa o nosso canal no YouTube, Hit Notícias. Lá você vai encontrar essa e outras entrevistas muito interessantes. Então continue ligado e até mais.